Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai finalizar essa primeira parte sobre o Google Classroom. A gente está nesse curso de capacitação do IFB de Solidade. É um curso de capacitação rápida. A gente vai ver os principais recursos do Google Classroom de maneira simples e objetiva. E depois a gente vai se aprofundar mais em tudo que a plataforma oferece. Lembrando que a gente já viu o que é o Google Classroom, quais os recursos e como criar nossas primeiras aulas, certo? E lembrando que quando a gente fala em criar aulas, a gente está falando em criar aquela turma que é o repositório de recursos que você tem para dar aula. Dá para você dar aula utilizando o Google Classroom? Dá, mas você precisa do Google Meet associado, certo? O Google Classroom ele é uma ferramenta que vai te dar um repositório onde você vai poder guardar as atividades e as suas aulas. E quando a gente fala em aulas, a gente está falando de apresentação de PowerPoint, PDF. A gente está falando de uma plataforma que você vai poder armazenar outras coisas que você pode utilizar para dar aula, como vídeos, uh, textos, links importantes para suas aulas, etc. Para você dar aula mesmo, o Google Meet é que vai permitir que você faça uma videoconferência com os seus alunos, certo? O Classroom é um repositório e também uma ferramenta de avaliação, que é o que a gente vai ver hoje, vai ver agora nesse vídeo, a partir da criação de atividades, certo? Então vamos lá, criando atividades. Quando você loga do Google Classroom, você de cara vai para o mural. E aí, do lado da aba do mural, você tem a aba de atividades. É nela que a gente vai ter acesso a esse tipo de recurso. Ao clicar no botão de criar, a gente vai ter acesso a vários tipos de atividades. A gente vai focar nesse vídeo nessa mais simples, tá? Então você vai clicar no botão de criar e depois no botão de atividade, certo? Então aqui você já tem acesso à interface de como que funcionam as atividades no Google Classroom. Você tem essa primeira área aqui, que é o título da atividade e as instruções que você pode colocar ou não para os alunos que vão responder sua atividade. Você também pode adicionar arquivos, links, vídeos, recursos que vão ajudar os seus alunos. E também você pode adicionar uma atividade caso você tenha em PDF por aqui. Porque o Google Classroom ele te oferece tanto a opção de você adicionar uma atividade que você já elaborou no seu computador, ou você criar uma atividade direto aqui no Classroom, certo? Então você vai escolher o que for melhor para vocês. Você vai colocar uma atividade direto do seu computador ou se você vai criar uma aqui na plataforma. As vantagens de você criar uma atividade aqui na plataforma é que toda a correção se for um quiz, se for um tipo de atividade que o Google tenha como avaliar as respostas automaticamente, você vai ter a correção de maneira automática também. Caso contrário, você vai ter que corrigir, vamos dizer, quase que manualmente. Mas a plataforma agiliza muito nas correções, mesmo que sejam atividades de fora, certo? A gente vai ver isso posteriormente. A segunda área é a área que oferece recursos como, por exemplo, você definir quais turmas vão ter acesso a essa atividade, você definir uma pontuação, tá? Não é obrigatório você colocar uma pontuação, é opcional, mas é 100 pontos, 10 pontos, 1 ponto, você define. Você pode definir uma data de entrega, ou seja, se o aluno entregar depois dessa data, eu acho que o Google Classroom nem vai receber, ele nem vai poder fazer essa entrega. E você vai ver quem que entregou as atividades e quem não entregou. E você também pode definir o tópico da atividade. Por exemplo, vamos supor que você está tratando de um assunto específico, subdividido em tópicos, e aí você define a atividade dentro de um dos tópicos específicos do assunto que você está tratando em sala de aula. Então, vamos lá. Quando você clica em adicionar, você pode subir uma atividade do seu computador. Como eu coloquei aqui um exemplo de atividade em arquivo texto. Um recurso interessante que o Google Classroom oferece é o que os alunos podem fazer com esse arquivo. Então, você tem três opções aí.
O aluno pode só visualizar o arquivo, então ele vai visualizar o arquivo na tela do computador e não vai poder editar esse arquivo. Você pode liberar para o aluno poder editar o arquivo e também você pode optar por fazer uma cópia do arquivo para cada aluno. Tá? Então, por que esses 3 níveis de acesso? Porque é o seguinte, imagine que você coloca uma atividade no Google Classroom e libera para o aluno editar o arquivo. Vai ter aluno que vai usar esse poder da edição para responder as perguntas e vai ter aluno que pode utilizar esse poder de edição para modificar o texto da atividade, etc. E só por pirraça mesmo. Então, se você deixa o arquivo só para visualização, o aluno não vai poder editar na plataforma, ele vai poder editar no computador dele ou em algum outro lugar. E aí você pode dar um jeito de receber essa atividade de outra forma. E o Google Classroom também permite que a plataforma faça uma cópia da atividade para cada aluno. O que é mais seguro, porque, por exemplo, você libera para o aluno editar, mas ele vai estar editando uma cópia dele, ele não vai editar o arquivo principal, que é esse aqui. E aí você vai ter a sua cópia lá de segurança e cada aluno vai ter a cópia dele. Tá? E aí você vai ter mais controle sobre as atividades que você está colocando lá. Então, você também pode criar as atividades direto nas ferramentas Google da plataforma. Então você pode ter acesso, você pode criar Google Documentos, você pode criar uma apresentação, uma planilha, desenho, formulário. Então, se você sabe usar o Google Drive, você vai se dar bem aqui, porque você não precisa nem subir o arquivo, é só criar direto a atividade e ela vem linkada para a plataforma, se você quiser. E você pode colocar mais de uma atividade numa atividade, tá? E você tem a rubrica, né? Essa ferramenta do Google Classroom. Quando você clica na rubrica, ele vai aparecer as seguintes opções: criar uma rubrica, reutilizar ou importar das planilhas do Google. E o que é essa rubrica, né? Essa rubrica são critérios de pontuação, que é opcional. Você não precisa definir os critérios de pontuação na rubrica. Você pode ter esses critérios para você e utilizar durante a correção. Mas se você quiser, você pode colocar critérios para ficar mais claro para os alunos o que é que eles estão, qual o objetivo de responder aquela atividade, quais são os critérios que você vai usar para corrigir a atividade. Então, a rubrica no Google Classroom serve para isso. Você pode usar a pontuação e aí definir classificar os alunos por ordem de pontos, ou enfim, é um recurso a mais que a plataforma oferece, que é opcional. Uma vez que você defina a rubrica, as regras, é só você salvar e ela vai estar disponível aqui para os alunos verem quais são as regras que você vai usar para corrigir a atividade. É interessante que assim, você pode criar uma rubrica só e reaproveitar para diversas turmas. Então, você não precisa ficar sempre criando a mesma rubrica para diferentes turmas. Tá? Uma vez que você definiu todos esses recursos das atividades, você clica em criar atividade e ela vai aparecer na aba de atividades. E também vai aparecer na aba do mural. Certo? Então os alunos vão ser avisados aqui pelo mural que a atividade foi criada, certo? Então, quando ele clicar na atividade, ele vai ver se tem data de entrega, quais são as regras de correção, vai ter o link para a atividade, vai ter as dicas que você vai dar, que é opcional, vai ter o material extra de apoio, pode ser vídeo, pode ser, enfim, qualquer coisa que você quiser colocar na atividade, e a própria atividade para ele responder na própria plataforma, certo? Então, esse é o tipo de atividade mais simples que a gente pode criar utilizando o Classroom, colocando uma atividade no nosso computador. A gente tem outras opções que são a partir dos formulários, que aí é uma parte interessante, porque você tem diversas formas de utilizar essa ferramenta de formulários da Google, e inclusive com correção automática. Tá? No caso
plataforma aqui nas atividades você também tem acesso à correção, mas é um pouquinho diferente. Então, dos formulários. É uma correção quase que manual, que a gente vai ver depois, certo? Por enquanto, vamos focar em como criar uma atividade. Se você conseguir colocar as atividades na plataforma a partir do seu computador ou criar as suas atividades a partir do Google Drive, já é algo muito bom, certo? Então aí, posteriormente, a gente vai aprender como que se corrige as atividades utilizando a plataforma, certo? Então, por esse vídeo é só. Não esquece de avaliar o vídeo positivamente ou negativamente, deixar seu comentário e suas dúvidas aí embaixo do vídeo e também de conferir os outros vídeos dos outros professores. Um que eu recomendo é o Google Drive, o curso do Google Drive do professor Alan, caso você não conheça a ferramenta, que já está integrado na plataforma do Classroom, e aí você teria acesso a mais recursos dentro da plataforma. Tá? Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau.